preparada para te esperar. Amém. Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta antes da gente continuar com a palavra do Senhor, né, o ministério da palavra. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Faz um sinalzinho com a mão. Tem algum visitante pela primeira vez? Creio que não. Não, hoje não, né? Mas você está aqui, se você que é de casa, você é muito bem-vindo também, amém? Que prazer estarmos juntos na casa do nosso Deus, aleluia. Vamos à palavra de Deus, amados? Glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí, Deus tem grandes coisas para essa semana. O Raul abriu o culto e falou assim que vai ser a melhor semana da sua vida, eu creio, amém? Lembra que ele falou isso, quem estava aqui? E eu creio nisso também, vai ser a melhor semana. Nada melhor do que começar a semana no momento mais importante da semana. Qual é o momento mais importante da semana? O momento que nós encontramos com o nosso Deus. O primeiro dia da semana, o momento da palavra do Senhor. Esse é o melhor momento. E é bem no primeiro dia, para você ter uma semana de sucesso, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra no seu coração. E o tema da minha palavra, para você que anota, eu até aconselho que você anote, é muito importante, né? Você vai precisar certamente disso. O tema da palavra é vencendo os inimigos maiores do que nós. Amém? Quantos tem desafios grandes aí? Né? Muitos. Alguns. Nós não temos inimigos físicos, né? O cristão, ele é convertido, então ele não tem nenhum inimigo, pessoa que é inimiga. Os nossos inimigos são os problemas, as dificuldades. Então eu posso trazer a palavra, se você também quiser até melhorar, vencendo desafios, vencendo problemas, vencendo dificuldades maiores do que você. Amém? A palavra de Deus diz que é possível. Amém? Quando a gente olha para o mundo natural, nós pensamos assim, não, é maior do que eu, isso é maior do que eu. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu já falei? Quantas vezes nós já não falamos isso? Isso é maior do que eu, então a gente até se conforma e aceita não vencer. Mas a palavra de Deus, ela é contrária a isso, amém? Onde nós entendemos que é impossível, Deus pensa diferente. Deus pensa que é possível, amém? Não há impossível para Deus. Posso ouvir um amém? E eu quero trazer um texto que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas 32, fala a história de um rei chamado Ezequias, que tinha um desafio muito grande. Ele liderava uma nação, o povo de Judá, ele era o rei de Judá, e ele tinha um desafio tremendo, enfrentar a maior potência, o maior império daquele tempo, o império assírio. Vamos ler juntos? Versículo 1. Depois dessas coisas e desta fidelidade, eu vou ler por aqui que é mais fácil. Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? 5. Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro que construiu e construiu torres sobre eles. Todos os muros em volta da cidade, Jerusalém, ele reparou todos os trechos quebrados, todas as brechas, todos os furos, e construiu torres de vigia sobre esses muros. As cidades antigamente, nessa época, eram cercadas por muros, para se proteger. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro reforço, e reforçou o Milo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. 6. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras. 7. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem desanimem por causa
do rei da Síria e nem do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Aleluia. Verso 9, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar nossas batalhas. E o povo ganhou confiança, e com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Você pode aplaudir a palavra do Senhor bem forte? Você que está em casa também, ou em algum outro lugar, pelo canal Sara Uberlândia, dê uma salva de palmas bem forte, amém? Ezequias, ele foi um rei justo diante de Deus. Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade e reinou durante mais de 20 anos, se eu não estou enganado, 29 anos, né? Mas ele era filho de um rei antecessor, né, dinastia. O rei que antecedeu ele era seu pai, chamado Acaz. Acaz, eu quero fazer só uma contextualização para ficar mais fácil, não vou demorar. O nosso entendimento e para enriquecer o poder que essa palavra pode fazer na nossa vida, amém? O pai de Ezequias era também um rei chamado Acaz. O que Ezequias tinha de justo, embora sendo homem como nós, mas ele era um rei justo, temente a Deus. Viu a palavra dele? Viu a postura dele? Só que Acaz era o contrário, um dos piores reis de Israel. Também começou a governar muito jovem e perdeu a sua vida muito jovem. Quando eu digo perdeu a vida, porque perdeu. Crente, ele ganha a sua vida, a vida eterna, amém? Quem está fora da palavra, quem não está temendo a Deus, quem está contrário àquilo que Deus, quem afronta a palavra de Deus, ele perde a sua vida. E ele perdeu sua vida, ele reinou só 16 anos, então 20 com 16, 36 anos, muito jovem. E Acaz era o contrário, ele era um rei mau, ele fechou o templo, a casa de Deus, ele foi responsável para que o povo de Deus não celebrasse mais a Páscoa, né? Que é aquele momento desde Moisés, que é o povo, a libertação, né? A remissão do sangue do cordeiro, que remetia a Jesus. Então Acaz, ele era um rei muito complicado. Isso está no mesmo livro agora, nós lemos o capítulo 32, não foi? 28, capítulo 28 começa a história do rei Acaz. Acaz, o louvor não se louvava mais a Deus, o povo esqueceu totalmente de Deus. Além dele ser um homem muito mau, sacrificou seu próprio filho, né? Sacrificava filhos, né? Em sacrifícios vivos, matando seus filhos para holocaustos, né? E fez aliança com esse rei que tentou atacar o povo de Judá. Ele se aliançou. Ele viu, preciso de proteção. Era um rei que representava o inimigo, o rei Senaqueribe. Um dos nomes difíceis, não é bonito não, né? Senaqueribe, não é um bom nome para pôr no nosso filho, né? Mas assim, isso é a minha opinião. Então esse rei, desse nome difícil, ele era muito mau, ele era tirano, e ele se aliancia, ele pagava tributos, né? Pagava um imposto com uma certa frequência, para que esse rei não, para Acaz, para o rei antecessor, para que esse rei não invadisse, não destruísse Judá. Só que ele morre e começa a reinar Ezequias. E Ezequias, ele faz totalmente o contrário, né? Ezequias, ele entendia que era necessário a restauração da aliança entre Deus e o povo de Judá, né? O capítulo 29 começa a falar dele, nós lemos o 32. O que ele faz? Primeira coisa, ele reabre o culto e a adoração a Deus, ele reabre a casa de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Ele chama os levitas, e aí ele restaura o louvor. O que mais que ele faz? Ele ele restabelece dízimos e ofertas, que também era algo que, né, pagava para o inimigo, mas não se pagava, né, a Deus. Então, ele institui a celebração da Páscoa, né? Ele restabelece a adoração de Deus em Jerusalém, porque tinha acabado. Ezequias, ele viu, nós começamos o capítulo 32, que ele vê que o rei da Síria, ele vai contra o Judá, ele armou para atacar o reino de Judá. E aí, ele começa a se preparar, só que nisso ele é ridicularizado. Lá no livro de
Isaías 36 tem a história completa. Essa história é um pouco mais resumida, né, de 2 Crônicas. 2 Reis também 18 também fala a mesma história. Isaías 36, que era o profeta Isaías, que era contemporâneo do rei Acaz, do rei Ezequias, também conta essa história. E ele se prepara para isso. E ele consulta os seus oficiais, e ele começa a organizar-se, fechando brechas, estabelecendo louvor, né, secando a fonte, tirando a possibilidade deles terem água para beber, para alimentar os animais, para descedentar os animais, e água é tudo, né? Ele faz todo esse processo quando ele fica sabendo que Senaqueribe veio contra Judá. Por que veio? Porque ele resolveu se posicionar, ter uma posição diferente do seu pai. Não, ele entendeu que não era adorando ao inimigo, não era fazendo aliança com forças do mal, que estava a proteção. Ele entendia que a proteção vinha de Deus, que o sustento vem de Deus e tudo mais. Então ele falou, chega, nós não vamos pagar mais tributo, nós vamos restabelecer a palavra de Deus em Judá. Ele trouxe todo o povo desviado, entre aspas, para adorar ao Senhor. Quem não conhecia Deus, que provavelmente, né, imagina aquelas crianças que foram governadas por Acaz, não conhecia Deus, já tinham perdido o costume de adorar ao Senhor, então muitas foram para Deus, muitos restabeleceram a aliança, e aí tem um livramento muito grande que eu vou deixar para o final. Posso ouvir um amém? Então, queridos, eu quero te falar uma coisa, é possível nós vencermos inimigos, desafios, dificuldades maiores do que nós olhamos e vemos. Não, essa é maior do que eu. Todo crente, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, olha para um desafio, olha para uma situação e fala, essa é grande, será que eu vou conseguir? A dúvida, ela sempre vem. Você que é pai, de educar o seu filho no princípio, nós vamos entregar os nossos filhos para as faculdades, essas crianças que estavam aqui. E para todo pai, olha e fala assim, será que eu vou conseguir? É a dúvida que vem. Mas o Espírito Santo, quando você está com o seu altar restaurado diante de Deus, fala assim, ensina um caminho, que quando ele for velho, ele não vai se esquecer, ele vai saber, ele vai ver que você está na presença de Deus. Amém, pai? Amém, mãe? No nome de Jesus, meu pai está na presença de Deus, eu vou voltar, é para onde eu nunca mais devia ter saído, eu devia ter saído. Posso ouvir um amém? Você olha para o seu casamento, o que é mais fácil? O mundo fala da facilidade do divórcio, de arrumar uma outra pessoa, né? E o casamento acaba, a família acaba, é um problema. Você fala assim, não tem jeito, até porque eu quero, mas o meu cônjuge não quer. Normalmente a gente sempre terceiriza o problema, nem sempre a gente deve, mas isso está na natureza humana, de terceirizar os problemas. Ah, mas o meu cônjuge não muda, casei na igreja, fiz tudo que precisava ser feito, mas não tem jeito, eu não consigo. Quando você olha para o Senhor restaura o seu altar, muda você e automaticamente muda seu cônjuge. Amém? E onde estava o fio para terminar, é restabelecido, e o amor, a paz, ela volta 10 vezes mais. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Esse é o Deus que a gente serve. Às vezes você olha para a sua conta bancária, para as suas dívidas, você fala, agora não tem mais jeito. Deus tem uma solução. Amém? A gente acha que o inimigo é maior, mas Deus é maior. Posso ouvir um amém? Quando você dá um basta e se posiciona, você vence. Você consegue vencer. E esse caminho, a palavra de Deus, a igreja, a célula, amém? O seu ministério, ele vai te dar condições de você vencer tudo que você precisar vencer, até os inimigos que você achava que você não vencia. Quando eu digo inimigo, não olhe para o humano. Nossa briga não é contra carne, não é contra sangue. A nossa briga é contra principados, potestades, contra a nossa carne, a natureza humana. A bibliana louvando a Deus, ela louvando, falou assim, Senhor, muda a nossa natureza. Posso ouvir um glória a Deus? Nossa natureza também, às vezes, ela é contra nós, mas é possível, eu não dou conta, esse é meu ponto fraco, esse pecado, ele tem me vencido, ele é maior do que eu. Quando você olha para Deus, o seu Deus fica grande dentro de você, e o seu problema diminui.
Não é que o problema diminui. Nós não precisamos que os nossos problemas diminuam. Muito pelo contrário, eu vou te dar uma palavra de fé. Muitas vezes, como Ezequias, foi ao contrário. Acás, a Bíblia fala que ele descansou. Finaliza a morte de Acás. Se você for pegar lá no finalzinho do capítulo, onde fala da morte de Acás, fala assim, ele repousou. Ele morreu. Eu acho que Ezequias teve mais dificuldades do que o seu pai, embora ele fosse um rei de péssimo exemplo. Só que Ezequias, ele teve mais vitória, ele teve mais prazer, ele teve mais alegria, ele tinha consciência limpa, ele tinha o melhor, queridos, ele tinha a presença de Deus na sua vida, amém? Então, quando você olha a sua dificuldade, você fala, é grande. Você olha para Deus, você fala, mas o meu Deus é maior. Problemas não diminuem, mas Deus cresce dentro de você. Essa é a diferença. Você precisa olhar para o seu cônjuge. Quantas vezes eu e minha esposa olhando um para o outro em lágrimas, falando, nosso problema é grande, mas o Deus que está dentro de nós está crescendo. Posso ouvir um amém? E Deus precisa crescer dentro de você. Amém? A dificuldade que essas crianças terão com o mundo. Por que eu falo em criança? Porque eu sou apaixonado por família, sou apaixonado por criança. Eu creio uma geração transformada. Eu creio que cada criança que está ali naquela sala, e os bebês que estão no colo ou no ventre, eu não sei, serão pastores, serão profetas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Mas eu queria dizer o seguinte, as dificuldades dessas crianças, desses jovens, cadê o Arena? Posso ouvir o amém do Arena? As dificuldades que o Arena terá, que esses jovens terão, são maiores e maiores. Eu fui do Arena, fui líder de equipe, né? Depois que eu casei, já fui cuidar de rebanho adulto, menino, jovem, criança. Amém, Erasmo? Gente mais madura, né? Gente mais experiente, criança, é bom. Só que eu também já fui do Arena. E eu tenho percebido que as dificuldades do jovem nos dias de hoje são maiores. Mas eu tenho certeza que o Deus de Ezequias, o Deus do bispo Rodovalho, o Deus do bispo divino, o nosso Deus pode crescer mais dentro de você. É essa a diferença. Os problemas de Acás não eram diferentes do de Ezequias. A diferença é que o Deus dos dois cresceu em Ezequias. Ezequias deixou Deus crescer dentro dele. Irmã, seu marido precisa de uma boa conta bancária? Não, lógico, não podemos duvidar disso. Mas Deus precisa crescer dentro do seu marido. Essa é a sua oração. Irmão, a sua mulher, ela pode, e ela é muito bonita, ela é muito virtuosa, ela é muito inteligente, ela é uma mulher. Só que isso tudo, o mais importante é Deus crescer dentro da sua esposa. Amém, irmão? Posso ouvir um glória a Deus? Fala, quem é casado, quem é solteiro fica tranquilo aí. Mas quem é casado, fala para o seu cônjuge, se ele estiver perto de você, fala assim, eu desejo que Deus cresça dentro de você. Amém? Falou? Amém, casal? Fala, esse é o desejo. É o que eu posso pedir, é que Deus cresça dentro de mim, para que eu me torne forte. Agora, vamos caminhar. Como que é possível vencer inimigos, problemas, dificuldades maiores do que nós? Eu tenho estudado muito essas situações na Bíblia. Eu trouxe numa semana de santificação que nós estávamos aqui, não lembro o dia, que Gideão, ele enfrentou um exército só com 300 homens, e o outro exército, os inimigos, eram muito maiores do que ele. Ele saiu com um número muito grande de pessoas, e Deus falou, não, pode ir tirando, vai filtrando aí. Sobrou 300, e ele venceu. Eu também falei, na abertura de culto de terça-feira, se eu não estou enganado, na ministração do momento do altar, falei sobre 2 Crônicas 20, que rei Josafá também venceu os amonitas, os moabitas, que era um povo difícil, um povo grande, com um exército muito maior. Ele falou, gente do céu, o exército deles é muito grande, o nosso é pequeno, despreparado. E ele foi para o altar e Deus falou assim, fica tranquilo,
Não precisa ser guerrear. Vai adorar o Senhor. Coloca um louvor, levanta a mão para cima e profetiza. Amém? O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Deus espera de nós às vezes. Posso ouvir um amém? Tem também uma história de Davi contra os filisteus. Davi olha e fala, muito maior do que nós. E ele vai e vence. Depois Deus fala assim, aí eles vêm a revanche. Claro que vem um contra-ataque. Aí Deus fala assim, não, agora você não vai não. Fica tranquilo, deixa que eu resolvo. Primeiro ele teve que agir, ele teve que derramar sangue, ele teve que pegar a espada e vencer. Mas o segundo, Deus venceu para ele. Posso ouvir um amém? Não vamos nem falar de Davi e Golias. Davi, um menino pequeno, teoricamente, naturalmente despreparado. Não tinha experiência com guerra, mas ele tinha experiência com Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus. Posso ouvir um amém? Quem tem experiência com Deus, Deus cresce dentro dele. E Deus crescendo diante de você, você também vence os seus desafios. Qual foi o segredo de Ezequias? Nós lemos do verso 2 até o, do verso 4 até o verso 8. Verso 4, se puder a mesa colocar, por gentileza. O verso 4, ele fala o seguinte, abra aí na sua Bíblia. O verso 4, ele fala que, no verso 2, ele chama as pessoas, no 3, ele chama os príncipes, os homens valentes, ele chama os seus 12, ele chama os seus diáconos, ele chama os líderes, eles chamam as pessoas mais experientes para conversar. E eles resolvem a primeira situação, vamos fechar a fonte de água. Toda fonte de água lá de fora, vamos acabar. Para que eles não tenham como ficar ali e beber água, produzir alimentos, né, dar água para os animais. Os comandantes, eles tiveram a ideia, fechar a passagem da água das fontes. E o riacho foi, tiraram. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes, o gigante, ele se torna grande, muito maior do que você, e do que suas forças, e nos vence, porque muitas vezes a gente dá margem, a gente abre e dá sustentabilidade para o inimigo agir em nossas vidas. Não dê sustentabilidade para o inimigo agir na sua vida. O que é sustentabilidade? O pecado alimentado, ele te derruba, mas o pecado faminto, ele morre. Posso ouvir um amém? Existe uma força, qualquer força precisa, algo que se move, algo que seja no mundo espiritual, no mundo natural, precisa de uma fonte de energia. Seu carro precisa de uma fonte de energia, não é verdade? Você precisa de uma fonte de energia para sobreviver. Você precisa de se alimentar, você precisa de carboidratos, você precisa de proteínas, você precisa de vitaminas, não é assim? Você precisa de imunidade. O inimigo, ele precisa de alimento. Não dê sustentabilidade para o inimigo. Corta tudo do passado que não agrada a Deus. Amém? Seja radical com isso. Olha, Ezequias foi radical com o inimigo. Ele até tentou ofertar algo para que eles não viessem. Quando viu que não tinha negócio, ele falou, não, mas nós não vamos pagar tributos, propina, nós não vamos ficar dependendo de dar, né? Nós vamos, acabou. E quando você diz acabou, quando você se posiciona, o inimigo se levanta. Fato. É fato. Ele não vai ficar satisfeito. Ele não tem preocupação, não tem interesse com um crente morno, com perdão da palavra. Porque morno ele está ali. O morno ele não vai nem para lá nem para cá. Agora, quando você é quente, quando você fala assim, chega, eu vou fechar todas as fontes que o inimigo tem se alimentado, e eu quero viver uma vida com Deus. Romanos 2, verso 2 fala, não vos conformeis com este tempo que nós estamos vivendo. Amém? Não vos conformeis com esse século. Renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Acaz fazia era flertar.
E ele foi poupado. O Judá foi poupado. O que Ezequias fez foi parar. E o inimigo se levantou. Só que ele não venceu. Amém? O que você tem ouvido? O que você tem visto? O que você tem se alimentado? O que você tem buscado de recurso? Olha, se você tem vindo à igreja com muita frequência, é célula, é culto, semana de santificação, é congresso de mulheres ou de homens, é Brasília, não importa. Se essa é a sua vida, isso é que tem alimentado você. Você não vai cair. Você não vai ficar pelo caminho. Posso ouvir um amém? Olha, tem palavra preciosa para você todos os dias, toda semana. Amém? Diga assim comigo: não dar sustentabilidade para o inimigo agir na minha vida. Provérbios 26, versículo 2, fala: a maldição sem causa ela não se cumpre. Ele fala assim: assim como a andorinha e o pássaro fica voando, tentando achar um lugar para pousar, e não encontra, assim a maldição sem causa, ela não se cumpre. Se está fechado, se não tem alimento para o inimigo, ele não vai. Tudo que você corta, a fonte de alimento, morre. Mate a força do inimigo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Conviva com pessoas melhores. Ah, mas eu não tenho jeito, porque eu também trabalho no mundo secular. Eu sou representante comercial, então eu tenho muitas pessoas, eu falo com muita gente. Não são amigos, são pessoas com quem eu me relaciono. Não tem problema eu ter um amigo nesse meio, não tem. Só que eu preciso escolher. Faz bem para o meu casamento? Faz bem para os meus filhos? Faz bem para a minha família? Faz bem para o meu ministério? Então, bem-vindo. Se não, é só relacionamento de colega, companheiro. O que você tem visto? Qual música você tem ouvido? Qual é o intérprete? Ah, a música é do cantor tal que fala de música romântica. Isso eu não acho prudente. A Bíblia fala: fuja de toda a aparência do mal. O que você tem bebido? O que você tem comido? O que você tem consumido? Séries. Ah, eu tenho visto mais séries do que lido a Bíblia. Pense nisso. Ezequias, ele teve uma posição difícil de cortar a água do lado de fora dos muros de Jerusalém. Posso ouvir um glória a Deus? Segundo ponto, versículo 5. Empenhar-se em fechar as brechas. O verso 5, olha o que ele fala. Preste bem atenção. 32, 5. Ele cobrou ânimo. Não, é isso mesmo? É. Ele cobrou ânimo. Depois de grande empenho, muito bem, essa tradução é perfeita. Depois de grande empenho, ele reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Reparar brechas. O que é uma brecha? É algo que tem como entrar na sua vida. Muito parecido com o primeiro. A brecha, às vezes, ela pode ser insignificante ao seu olhar. Você pode olhar e falar: mas essa brecha na minha vida ela é muito pequena, o diabo não toca. E o diabo está de lá assim: isso aqui é suficiente para me passar e abrir uma cratera. Fala assim: está amarrado em nome de Jesus. O inimigo não se brinca, ele é estrategista, ele é esperto. Brecha. O pecado, ele não é quando você faz a coisa errada. O pecado é quando você permite a situação de vulnerabilidade na sua vida. Um casal de namorado, ele não peca quando ele vai para o ato em si. O adultério não acontece quando você entra nas vias de fato. É quando você permite a outra pessoa falar algo. É quando você permite ficar sozinho. Não é verdade? É isso. Você faz atividade física todo dia, vai na academia. Não é verdade? Como que você parou de ir? Ah, eu queria tanto, eu tinha uma vida frequente. Ah, quando tudo caiu? Ah, depois que eu parei de ir 10 vezes. Não, foi o primeiro. Eu vou na força do ódio, mas eu vou. Porque se eu for um dia, se eu falhar um dia, eu falo 2, eu falo 3, eu falo 4. Não é verdade? Jogador de futebol treina todo dia.
Fora o Romário, né? Quem é da minha época sabe. Mas é assim, todo dia. Por quê? Ele precisa, ele sabe, mas ele precisa. Ritmo, ritmo. O bispo fala muito de ritmo, constância, né? Não é verdade? Então nós precisamos disso. Brecha precisa fechar. Volto naquele versículo. Maldição sem causa não se cumpre. 1 Pedro 5,8. Quem sabe? O inimigo está ao seu redor como um leão que ruge, esperando um vacilo. Ou seja, ele fica ao redor. Não tem brecha. Resistir ao diabo e ele fugirá de? Posso ouvir um glória a Deus? O que é resistir ao diabo? É fechar a brecha. Ezequias pensou, vamos fechar os muros. Não tem brecha. Tire todas as brechas. E você vai ver que o final dessa história é fascinante. Amém? Empenhar-se em fechar brechas é o segundo ponto. Ainda no versículo 5. No versículo 5. Ele fala o seguinte, olha só. E construiu torres sobre ele. O que significa torre sobre os muros? Quem já passou aqui no quartel, aqui no 36º Batalhão do Exército? É nesse rumo aqui, não é? Eu sou um pouquinho ruim de rumo. Minha esposa aqui é melhor do que eu. É aqui? Ah, aí eu vou... É por aqui, gente, ó. Amém? O 36º, quando você passa lá, tem... acho que do lado de cá tá ganhando, hein? Não sei não. Mas aqui, tem aquelas guaritas altas. Isso era colocado em cima dos muros. Você já viu que às vezes na rodovia a gente passa, na entrada das fazendas tem uma guarita alta, para ficar um vigilante ali. Ele fica alto. Quando o inimigo vem, ele vê de longe. O rei Ezequias, ele construiu torres sobre o muro de Jerusalém. A hora que o inimigo vem, está todo mundo preparado. Isso se chama vida de oração. Vida de altar. Oração, leitura da palavra, frequência nos cultos, frequência na célula, instituto de vencedores. Isso vai beneficiar a sua vida, seu casamento, seus filhos. Amém? Abacuque estava passando um momento difícil. Capítulo 2 de Abacuque, ele começa falando assim, eu vou construir uma torre de vigia para ouvir o que o Senhor tem para mim dizer. Se o irmão puder pôr na tela, Abacuque falou isso. Eu preciso resolver, né? Eu preciso de Deus. E eu vou construir uma torre de vigia. Lógico que ele não falava da torre em si. É Abacuque 2:1, viu, Carlos? Lógico que ele não falava de construir uma torre por si só. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta terei à minha queixa. Você tem queixa? Você tem situação que você precisa de resolver? Você sabe que amanhã é segunda-feira, e segunda-feira normalmente é o dia menos preferido das pessoas, do mundo, não nosso. Sabe por quê? Porque amanhã é o dia que Deus vai trazer a resposta. Amém? O que é se colocar em posição de sentinela? O que é se colocar no lugar alto? Quem está em oração, quem está buscando a palavra de Deus, ele está no monte. Qual que é o seu monte? Tudo isso que eu falei. Semana de santificação, célula, leitura da palavra, louvor. A minha esposa, quando ela fica de folga, é uma bênção. Meu escritório é na minha casa, né? Agora, nós estamos há 2 anos, amanhã faz 2 anos que eu estou na minha casa. Montei um escritório lá, pequenininho, só para me colocar meu computador, minha impressora, as coisas que eu preciso. E fica lá. E normalmente eu fico de manhã em casa. Fico, né? Às vezes à tarde eu saio mais. Mas ela estando de folga, é louvor. Isso é se colocar em sentinela. O inimigo não suporta o louvor do povo de Deus. O inimigo não suporta a oração. O inimigo não suporta ver que você paga um preço para estar no culto, para estar na célula, para fazer uma campanha de oração, para ser obediente ao seu líder, ao seu pastor, ao seu bispo, ao seu líder de célula. O inimigo não suporta isso. E ele vai embora. Resistir ao diabo. Ele fugirá de vós. Posso ouvir um amém? É isso que ele falou. Vamos colocar sentinelas, uma torre de vigia sobre o muro. Ele fez a parte dele. Ele fez o que precisava ser feito. Ele criou uma vida de oração e devocional. O combustível do homem e da mulher de Deus se chama devocional. Posso ouvir um amém?
construa torres de vigia. Por quê? Porque quando você perceber o problema, você não está, como que eu vou dizer, despreparado. Você já viu ele de longe. Posso ouvir um amém? Aleluia. Sabe, queridos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu preciso citar um fato da minha vida muito importante. Em julho do ano passado, eu passei a pior semana da minha vida, naturalmente falando, foi quando a minha menininha foi internada na UTI, teve entubado. Ela pegou uma meningite muito, muito grave. Chegou lá em rebaixamento de consciência já, né? E tanto é que tiveram que entubá-la. Só que assim, quando a gente passou o dia inteiro procurando médico, fazendo exames e não achava o que era, e ela já estava em processo de infecção, eu passei a mão na cabecinha dela e eu queria orar com ela. E quando você põe a mão na cabecinha do seu filho, você ora na onde? Eu vi que aqui a nuquinha dela estava abaulada, estufada, aquele ovo. A criança, você sente até a pulsação, quem é pai e mãe sabe, é a muleira que a gente... E a hora que eu coloquei, eu falei, esse negócio não está certo. Isso está errado. E aí a Sirlene ficou assim, e ela no colo, só dormia. E para os médicos, normal, né? Não erraram, mas não acharam. E eu fui e falei, a hora que eu coloquei a mão para orar, como eu já fiz com meu pai, no leito de hospital, como eu já fiz com tanta gente, coloquei ali e falei assim, isso não está certo. Filmei e mandei para a médica, vem para cá. A médica já começou a preparar a UTI, ela que nos contou isso depois. Quando ela chegou, ela começou a chorar, médica já de muitas décadas de experiência, um pediatra experiente. Ela falou assim, mãe, é UTI agora, e começou a chorar. Só que assim, a hora que ela entrou, foi uma bênção atrás da outra. Sabe o que é assim, meteórica a evolução da recuperação dela? Isso é colocar uma torre de vigia. Eu estou dando esse exemplo tão impactante, mas isso também é nas pequenas coisas. Deus, ele vai fazer, o sentinela, aquele que vigia a cidade, aquele guarda que fica na guarita, ele está olhando o problema e vendo de longe. E para você agir rápido. Ah, mas Deus, ele pretere, ou seja, ele tem acepção de pessoas. A pessoa que não é tem tanta devoção, que não é tão de oração. Não, Deus, ele ama todos igual. Mas a palavra de Deus fala, em João 14, aqueles que amam o meu mandamento, esse verdadeiramente me ama. Isso está lá em João 14. Então, quem ama realmente a Deus, ama os seus mandamentos. E um mandamento de Deus é estar firme na palavra do Senhor. Amém? Não é como a casa, é como Ezequias. É estabelecer louvor, estabelecer adoração a Deus, abrir a casa do Senhor, não como Acaz fez. Não é verdade? Não é subornar. Não, vamos pagar para o mal não vir só. Não. O seu problema, ele se resolve com a presença de Deus. Posso ouvir um amém? E para a gente finalizar, tudo que você precisa é de uma palavra profética. E você tem valorizado a palavra profética? Esse é o X da questão. Palavra profética, ele é o recurso mais importante do homem e da mulher de Deus. O sacrifício de Jesus é o melhor presente que você tem. Mas a palavra profética é aquilo que te alimenta. O que é uma palavra profética? É a voz do profeta sobre a sua vida. É a voz de Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida. Posso ouvir um amém? E você precisa disso. A Sara é uma maravilha de igreja. Ela tem uma palavra profética para o ano. Quem lembra qual é a palavra profética do ano? Conquistando lugares altos. Qual é a palavra profética do mês? Sabedoria. Hoje nós temos uma palavra profética para a sua vida vindo do altar. Todas as semanas a bispa trazem para nós aqui uma palavra profética, toda terça. Palavra é palavra. Amém? Você vai falar assim, mas é porque o senhor está preparando a palavra, você está ligado, mas o Raul abriu com o Salmo 121. E Ezequias, ele era um homem assim. Acaz olhava e falava assim, de onde vem meu socorro? Quanto que tem de dinheiro aí para a gente dar para Senaqueribe? E o salmista fala, eu elevo meus olhos para o monte e o meu socorro vem do? Amém? A pastora Sirlene falou da mulher
da viúva, né? De Sarepta, na verdade? Não é? Amém? Palavra da abertura do culto, palavra do louvor, a palavra. É muito importante você saber o que foi ministrado na sua vida, porque é palavra de Deus, não é de homem. Amém? O verso 7 e 8, olha o que o homem de Deus fala para o seu povo. Porque, eu não contei, porque a história é muito longa, mas Senaqueribe, ele envia um emissor, como é que é a palavra certa que a Bíblia usa? Não é mensageiro, emissário, para tirar o crédito de Ezequias, para falar que Deus não era o Deus verdadeiro, né? Para falar, não acreditem nele. E detalhe, queridos, uma coisa importante que nós precisamos saber, todas as cidades fortificadas, nós lemos aqui, elas foram destruídas. Quando chega em Jerusalém, ele perde a batalha. Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. Ele perde a batalha. Depois que ele faz tudo o que precisa ser feito, que ele seca as fontes lá de fora, que ele fecha as muralhas, que ele coloca uma torre de vigia, que ele reúne forças com a sua força, que é a sua equipe. Ninguém é bom sozinho. Você não vai vencer sozinho. Você precisa da igreja. Eu preciso do corpo de Cristo. Amém? Naturalmente falando, porque eu preciso mesmo. Espiritualmente falando, eu preciso. Você não vai vencer as lutas sozinho. Então ele chama. Aí, ele chega para o restante da população de Judá e fala o seguinte: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem se desanimem por causa do rei da Assíria e do exército. Isso está lá no versículo 7, tá? Se você está acompanhando. Não tenham medo, não se desanimem por causa do rei da Síria e do exército enorme que está com ele, pois conosco está o poder maior do que o que está com ele. Amém? Verso 8. Com ele só tem poder humano, aleluia, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar as nossas batalhas. E o povo, cadê o povo de Deus? Ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Amém, amados? Eu vou voltar a repetir para a gente finalizar. Já vou ler o último versículo, que é a hora da vitória, a hora da nossa bênção. Quero te falar uma coisa. O seu problema, o meu, o nosso problema, ele não vai diminuir. Pelo contrário, quando você se posicionar, ele vai aumentar. Mas quando você se posiciona, aumenta mais ainda o Deus que está em você. O povo estava horrorizado, o povo estava espantado, mas eles olharam um líder que tinha postura, que tinha posicionamento, que não negociava o dízimo, a oferta, não negociava a presença nos cultos, não negociava a obediência. Ele tinha um foco. E aí, a hora que o povo viu isso, o povo ganha confiança. E eles vencem a batalha. Posso ouvir um amém? Eu quero te dizer uma coisa. O seu problema não vai diminuir você trocando de cônjuge, mulher ou esposa. Mulher ou esposa é benção. Mulher ou marido. O seu problema não vai diminuir você, às vezes, bater e espancar no seu filho. Não. O seu problema não vai resolver se você mudar de líder. Não vai resolver se você mudar de igreja. Muito pelo contrário. Como a casa tentou dar um jeitinho, pode aumentar, com certeza. O seu problema vai resolver você deixar Deus crescer dentro de você. Quando Deus é grande dentro de você, Deus é grande dentro da sua casa. Muitas vezes o casal, um enfraquece, um está devagar, o outro também esfria. Eu quero te dizer uma coisa, para um esquentar, você tem que ser mais quente do que você era. Posso ouvir um amém? Às vezes os nossos filhos desanimam de estar na presença de Deus, isso pode acontecer. Aí é que você tem que ficar firme. Aí é o Deus que diminuiu nele, precisa crescer em você. Posso ouvir um amém? Toda Jerusalém, como todo Judá, que já até tinha sido tomado pelo exército assírio, estava fraco, mas dentro de Ezequias tinha um Deus forte. E o mesmo Deus, que era o Deus de Ezequias, era o Deus de Acás, era o Deus de Pedro, era o Deus de Paulo, era o Deus de Judas. Aí é você e Deus. Você precisa colocar isso na sua mente.
Amém? Eu preciso, definitivamente, conversar com o meu cônjuge. Se você é solteiro, tomar uma decisão sozinho. Se ninguém quiser tomar uma decisão com você, você precisa tomar uma decisão unilateral, mas precisa tomar. Não dê sustentabilidade para o inimigo agir na sua vida. Corta as fontes e acabou. Segundo, empenhe-se em fechar as brechas. Isso é um trabalho que você precisa fazer. Ninguém fará isso para você. Porque talvez o seu líder, o seu pastor, ninguém sabe qual brecha que tem na sua vida. Terceiro, crie uma vida de oração e devoção, louvor, presença nos cultos, etc. E tenha uma palavra profética na sua vida. Tome posse. Eu citei que o Raul abriu o culto com o Salmo 121. Eu citei que a pastora falou sobre a mulher viúva de Sarepta. Sabe por quê? Porque palavra para mim é importante. Amém? A palavra é importante. Ninguém vem ao culto por vir, porque você vem ao culto porque Deus tem uma palavra para você. E essa palavra vai nortear a sua semana, vai nortear a sua vida. Quantas pregações que nós ouvimos que mudou? Posso ouvir um amém? A nossa vida. Eu quero só finalizar com 2 Crônicas 32, 21. É o penúltimo versículo, que nós vamos ler dois, um atrás do outro, né, 21 e 22. Olha o que Deus faz para, muitos já sabem, mas olha que reviravolta, olha que coisa boa. Abra sua Bíblia aí. Olha só, 21. Então o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento dos assírios. 22. Versículo 22. Sim. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Às vezes a gente pensa e fala assim, nossa, mas foi tão fácil, né? Nem precisou deles guerrearem. Mas a nossa guerra está nesses pontos que eu te falei. Não deixe para fechar a brecha quando o problema chegar. Quando você falar assim, onde o médico te dá um diagnóstico, quando você sentir que você está perto de, você tem menos futuro do que passado. Sabe o que é ter menos futuro do que passado? É aquele que já está caminhando para a glória, né? Aí eu vou começar a preocupar com a minha vida, porque o meu futuro está menor do que o meu passado. Graças a Deus, o meu passado ele é menor do que o meu futuro. Em nome de Jesus, é assim eu espero, né? Mas cuide disso em nome de Jesus, amém? Não deixe para você começar a guerrear quando faça como Ezequias. Ele teve tempo para se preparar. E aí você pode até pensar assim, nossa, mas foi muito fácil para Golias, desculpa, para Davi derrubar Golias, só uma pedradinha. Foi muito fácil para Gideão derrotar, né, o exército inimigo, foi muito fácil para Josafá, porque só precisou de adorar. Quanto que é bom adorar a Deus, não é verdade? Foi tão fácil, não. Na verdade, a guerra começa quando você se posiciona. E se posicione hoje. Consagre você, a sua casa, os seus filhos na presença do nosso Deus. Amém? Eu quero que você possa ficar de pé, você que puder, você que também que nos assiste. E eu quero orar com você. Amém? Para que você tome essa decisão. Talvez você está dizendo, você está pensando assim, nossa, mas eu já estou na igreja, eu já batizei, eu já sou... Não. Eu quero te falar que Ezequias ele teve um papel muito importante, porque ele foi revolucionário, porque ele reformou, ele resolveu o problema de Jerusalém. E eu quero que você feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Fala, Deus, qual é a fonte que eu preciso de secar lá de fora, do meu passado, da minha vida? Qual brecha que eu tenho achado que ela é pequena, mas para o inimigo ele tem olhado, é onde que ele precisa entrar? Pensa nisso que eu te falei, você olha, mas é tão pouquinho, o inimigo está pensando, é tudo que eu preciso. Fala com Deus. É uma desobediência, na vida financeira é um problema no dízimo, na oferta, na sua vida pessoal, né? No seu comportamento. Fala para Deus. Consagra. Você precisa de mais altar, você precisa mais devoção,
são pontos importantes. Talvez você não tenha valorizado a palavra profética que Deus tem trazido. Hoje Deus tem uma palavra para você. Não é o pastor Ciro. É Deus. É Deus que quer falar. Deus tem uma palavra para você, querido. E muitas vezes você vai lutar. Sozinho não vai vencer, porque o problema é maior. Mas às vezes você vai lutar com Deus, com os anjos de Deus, com a igreja, com o seu líder. Tome a sua decisão, se posicione. Tem recompensa em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus enquanto você vai pensando, você vai orando. Nós vamos ungir você daqui a pouco. Amém? Você que precisa restabelecer a sua aliança com Deus, hoje é o momento. Isaías era contemporâneo